E aí, pessoal? Tudo bem? Boa noite. Bem noite aí, né? Aqui são 9, aí 11. Tô no plantão, já atendi uma paciente, teve alta. Talvez ela volte. Comecinho de trabalho de parto, vamos ver. Boa noite. Vocês estão animados aí, hein? Vocês não dormem, não? Mas eu queria compartilhar um pensamento com vocês. Hoje eu recebi 2 mensagens. Recebi muitas mensagens e eu respondi todo mundo, mas eu recebi 2 que acho que vale a pena a gente pensar sobre aqui. Uma mensagem foi de um enfermeiro que não passou no NCLEX e estava muito bravo. Assim, frustrado e chateado por não ter passado, né? Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu tô usando o fone. Só me fala se tá tudo bem. E falou que estava chateado e que perdeu o pique do processo, não sei o que. Depois eu leio os comentários, tá? Senão eu perco meu raciocínio. Se vocês tiverem pergunta, bota na caixinha aí. E se alguém me chamar, eu tenho que desligar. Então, eu tô aqui no plantão, né? Só tô aproveitando pra eu registrar essa reflexão. E ele muito bravo. Assim, perdi o gosto do processo, aquela fase do luto, né? Que inclusive foi uma das coisas que a gente comentou na live com o Samuel. Que ele também não passou de primeira, depois se reorganizou e passou no NCLEX. E eu falei pra ele, tá doido? Pode chorar, espernear aí, volta a estudar, faz workshop, porque muitas vezes falta estratégia, não sei o que, né? Keep going. Tem nada disso de desistir nem nada. Mas eu entendo, o meu papel é sempre botar pra cima, né? Mas eu entendo perfeitamente essa frustração que a gente fica quando a gente não alcança aquilo que a gente almeja no processo. De repente, no tempo que a gente deseja, né? Porque tudo leva tempo, né? Outro dia eu vi alguém falando aqui, eu já não lembro quem, falando assim, que Deus não precisa de tempo para fazer as coisas, né? Que tem gente que fala assim, Deus tá caprichando. Não, Deus não precisa de nada disso. Ele faz na hora que ele quer, como ele quer, porque ele é perfeito, né? Ele é a própria perfeição, então ele não precisa de tempo. Mas nós precisamos, né? Então, muitas vezes a gente tropeça e se frustra nesse processo justamente porque a gente precisa amadurecer em algum aspecto. A gente precisa se preparar para alcançar aquilo que Deus já preparou para nós, né? Então eu entendo, mas bola para frente. E eu recebi também uma outra mensagem de uma enfermeira que estava pronta para processo super encaminhado, finalzinho do processo migratório, mas muito preocupada com questões financeiras, de como viria, né? Como chegaria aqui apertada, também faz parte de todo mundo, né? Enfermeiros, quem não? Quem não chega aqui apertado? Um ou outro, né? A maioria tem esse desafio de juntar esse dinheiro para imigrar. Enfim, e aí ela recebeu uma super notícia e o improvável aconteceu na vida dela e ela conseguiu resolver essa questão e ela tá vindo de uma forma melhor do que ela poderia imaginar. Então, tendo essas duas situações, o que eu queria compartilhar com vocês e conversar com vocês é o seguinte: para que a gente viva o improvável, para que a gente viva algo que não está no nosso controle, a gente precisa viver aquilo que está no nosso controle. Para que a gente viva o improvável, a gente precisa viver o provável. E o que você tem feito para fazer o provável acontecer? O que você tem feito para que as coisas que dependem de você aconteçam? Então, se ela alcançou isso, eu tenho muita fé, muita convicção que foi uma honra que Deus deu para ela a partir de todo o sacrifício que ela fez no processo, né? Que foi um presente que Deus deu para ela. Deus não precisa dar nada pra gente, ele não nos deve nada. Na verdade, ele já fez tudo e além. Mas ele é um pai carinhoso, ele é um pai dedicado
E eu também entendo que muitas pessoas às vezes têm essa dificuldade desse relacionamento com Deus, justamente porque muita gente, infelizmente, tem problema com paternidade. E eu tive problema com paternidade, mas eu consegui resolver muito rápido. Eu consegui organizar minha mente muito rápido e meio que naturalmente foi uma bênção para que isso não viesse a interferir na minha relação com o meu pai de verdade, que é quem me criou, né? Com Deus, aquele que tem um propósito na minha vida. Então eu sei que Deus fez isso por ela porque Ele é um pai carinhoso. É aquele que atende no detalhe, sabe? É aquele que faz muito além do que a gente merece. A graça de Deus é um favor imerecido, né? Então, o que Deus faz pra gente não é porque a gente mereça, não é porque Ele nos deve nada, é justamente porque Ele vai além. Então, o que você está fazendo para que você possa viver essa graça abundante de Deus? Porque Ele só vai agir na sua vida quando você não puder fazer. Então eu sei que muitas vezes quando a gente está estudando, está fazendo as coisas, a gente se sente muito incompetente, a gente se sente muito fraco, a gente se sente insuficiente, né? E fica de repente vendo todo mundo passar e fica vendo todo mundo avançando no processo. E para quem está fragilizado, para quem está num momento mais desafiador, isso pode até servir meio que como uma comparação negativa. Você fala, nossa, um monte de gente passando e eu não passei, né? Um monte de gente passando e eu aqui com essa dificuldade. Será que só eu tenho essa dificuldade? Passa 1 milhão de coisas pela nossa cabeça. Mas o que eu quero te dizer, que eu preciso te dizer é que quem já passou, a diferença é a pessoa que já está um pouco mais adiantado do que você. Não quer dizer que você não vai chegar lá, né? Se você está no caminho, você vai chegar. Desde que você não desista, desde que você não abra mão do seu objetivo. Então, para você viver o improvável de Deus, para você viver esse tipo de situação que é tão particular e que a gente sabe que são coisas que vão além do que tem no nosso controle, a gente precisa fazer aquilo que está no nosso controle, né? Então, não em hipótese nenhuma desista. Em hipótese nenhuma acha que você é insuficiente, que você tá devagar, que você não vai dar conta. Você vai, só que para cada pessoa existe um tempo de preparação. Para cada pessoa existe um desafio diferente e para cada pessoa vai existir também uma graça diferenciada, porque nós somos únicos e como pai, vocês que têm filhos, eu tenho uma só, mas eu tenho muito clara essa visão na minha mente, observando tantas famílias, né? Que cada pai, se tiver sabedoria, cada mãe vai cuidar diferente de cada filho. Porque, embora eles sejam feitos da mesma matéria-prima, embora eles tenham a mesma criação muitas vezes, as necessidades são completamente diferentes. Então, apenas faça o que você precisa fazer. Apenas faça aquilo que está nas suas mãos, para que você possa viver aquilo que não está definitivamente sob o seu controle. O nosso controle é muito pequeno, mas aquilo que Deus já nos deu, a possibilidade que Ele já nos deu, faça o seu melhor. Se o seu melhor hoje é estudar 1 hora, tudo bem. Se o seu melhor hoje é estudar 30 minutos, tudo bem. Faça o seu melhor para que você possa chegar nesse momento de viver o sobrenatural, porque eu tenho muita certeza de que se você acreditar, você vai viver. A Bíblia diz que se creres, verás a glória de Deus. Então, primeiro você precisa crer. Então, você primeiro precisa fazer. Então, primeiro você precisa dar o seu passo. Para que aí sim você possa viver aquilo que já está preparado para você. Para que aí sim você acesse aquilo que Deus já preparou para você. Então, a partir dessas 2 mensagens que eu recebi hoje, né? Dentre tantas outras que eu recebo todo dia, é muito bom me comunicar com vocês, poder fazer parte dessa mudança.
eu queria trazer essa reflexão, porque eu sei que eu contribuo muito com a vida de vocês, eu recebo muitas mensagens de feedback, de agradecimento, enfim, de troca. Mas vocês podem ter certeza que eu também recebo muito, porque a partir dessas vivências que eu tenho com vocês, eu posso analisar tantas coisas, né? E principalmente ser grata a tudo aquilo que eu já tenho vivido, a tudo aquilo que eu já passei e a tudo aquilo que eu já vejo para o futuro. Então apenas faça o hoje, faça o que deve ser feito da melhor maneira, porque se creres, você verás também a glória de Deus como essa querida colega viu hoje. É muito especial viver esse tipo de coisa. E uma vez que a gente vive, se permite, a sua fé aumenta. Uma vez que você se permite, a sua força, ela é restaurada, né? Você é renovado. Então, acredite, né? Eu falo aqui sobre Deus, sobre Jesus, porque é a minha fé. E particularmente eu gostaria que todos vocês tivessem a mesma experiência, porque é tão bom para mim, eu vivo isso com tanta alegria que se eu pudesse, eu colocaria todos com a mesma, né, pensamento, mas somos livres para tomarmos a nossa decisão. Mas eu vou sempre falar a respeito da minha experiência, da minha vivência. Enfim, se você tem outra religião, não se ofenda, não é para te afrontar, é simplesmente para dividir aquilo que eu vivo, aquilo que eu acredito e que eu tenho absoluta certeza, mais do que pelo que eu vejo, por aquilo que eu vivo. Deixa eu ler os comentários de vocês aqui para poder encerrar, né? Uma live sem programação, mas eu precisava muito compartilhar. E nos stories fica muito picado, às vezes eu perco o raciocínio lá. Deixa eu ver aqui. Vou mandar pra minha amiga, mandem. Tem gente no plantão aí também, hein? Ô pessoal, se inscrevam lá no YouTube, vai ter um monte de conteúdo que eu vou colocar só lá, pra vocês não perderem, tá bom? Tô resfriada de novo. Eu vivo resfriada aqui, gente. Tem gente que não acredita no processo, né? Porque é uma coisa tão diferente. Imagina, quem tá fora desse mundo acha tão diferente. Se ela começar a ver esses conteúdos, tudo, ela vai entender que é possível. Já eu falando, firme no plantão. Sou companheira de enfermeiro que tá no processo. Expectativa 1000. Grande abraço pra você. Logo, logo eu vou liberar as datas. A empresa que me mandou o meu scrub tá aqui, que é a Field Group. Eles são para me mandar outro scrub. Eu vou fazer umas fotos bem lindas para vocês. Thank you, Field, for the scrub. I loved the first one and I am waiting for the second one as well. Thank you so much for being here. Deixa eu ver os comentários. Eita, glória! Amém, amém. Amém, gente. Amém. Olha o Samuel aqui. Beijão, Samuel. Beijo pra todos vocês que estão aqui. O Samuel é muito engraçado. Eu acabei de dar muita risada vendo os stories dele. Amém, gente. Tão bonitas as palavras de vocês que se eu ficar lendo aqui, aí eu choro. Ai, gente. Deus é bom demais. Muito lindas as palavras de vocês. Eu não vou ficar lendo não, senão eu vou chorar. A live vai ficar gravada. Depois eu vou jogar lá no YouTube também. Um monte de gente aí no plantão. Tenham um bom plantão, uma boa noite. Se vocês puderem, se vocês estiverem em casa também, bom descanso. Amanhã vai ser... Vou acordar lá por umas 3 horas. Amanhã eu vou me permitir dormir um pouquinho mais. Que o final de semana tá cheio. Eu compartilhei com vocês os nossos planos do final de semana lá nos stories. Então eu recomendo que vocês assistam as lives que vocês perderam aí, as últimas, dá uma olhadinha no feed e depois corre lá no YouTube, se inscreve lá. Quem não tá no Telegram também e tá no processo, super vale a pena tá lá para tirar as dúvidas. A live do Samuel tá lá no meu
no meu YouTube. O nome lá do canal é o mesmo aqui, Enfermeiros Rumo aos ELA. Se inscreve, curte, comenta, arrasa lá. O YouTube é legal porque outras pessoas conseguem ter acesso a esse conteúdo, tá? O Instagram, por mais que esteja aberto, por mais que eu seja bem ativa aqui, ele ainda é mais fechado. Então, o YouTube a proposta lá não é enriquecer no YouTube. Se um dia o YouTube me mandar dinheiro, eu vou ficar feliz, mas ainda tô longe disso. A proposta do YouTube é fazer com que outras pessoas acessem esse conteúdo que é tão rico e quem já viu, quem já tomou proveito disso sabe. Então, boa noite pra vocês. Deixa eu ver lá como tá lá na frente, né? Pra trabalhar um pouquinho também. Beijo, beijo, beijo. Fiquem com Deus.